As virtudes da humildade de espírito e os prejuízos da pobreza de espírito. Nada de bom pode vir da pobreza de espírito. Todo o bem vem da humildade de espírito. Os dois extremos do eixo espiritual, a humildade do bem e a pobreza do mal. Existem pessoas que passaram a vida toda procurando a pobreza do bem e nunca a encontrarão. O ser humano é um híbrido da humildade do bem de Deus e da pobreza do mal, do maligno. Verbalização do dragão, de Drácula, de Draco. Eu sou pobre e não te odeio. E a verbalização de Jesus. Eu sou humilde de espírito e te amo. Amor, humildade de espírito. Ódio, pobreza de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. A águia, no seu dia a dia, busca a boa música, a boa leitura, os bons filmes, os bons programas de TV, etc. E os corvos? Novelas, programas policiais sensacionalistas, futebol, no TV a cabo. E os mesmos palavrões e mexericos, todos os dias. Mexericos? Fofocas. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Do gaúcho Mário Quintana, de 1906 a 1994. O pouco com Deus é muito? Muito o quê? Saúde? Humildade de espírito? Existem pessoas que têm pouca saúde. Então, tendo pouca saúde, com fé em Deus, essa saúde, que é pouca, se converte em muita saúde. O mesmo acontece com o dinheiro. Tendo você pouco dinheiro, mas com fé em Deus, este pouco dinheiro se transforma em muito dinheiro. Aqui está um dos meios para programar a mente para o muito. No dia a dia, verbalizo. O pouco com Deus é muito? Muito de um tudo? Muito dinheiro também? O pouco com Deus é muito dinheiro? Com Deus também é bom? Muito dinheiro com Deus também é bom? Para ser mais próspero e bem-sucedido no futuro, além de trabalhar, se faz necessário também estudar. O muito com Deus também é bom? Of the Daddy Google, do papai Google. Fator leitura no desenvolvimento de uma nação. Tema: importância da leitura. Redação enviada em 22 de dezembro de 2011. Segundo o escritor Monteiro Lobato, uma nação se faz com homens e livros. A advertência do escritor diz consideração à importância da leitura na construção de uma identidade social por parte do leitor e como também o desenvolvimento de um país. Entretanto, segundo a ótica de conservadores, o fator cultura não dá votos. Assim, surgem alguns problemas para um país que quer ser grande. Nas poucas ou muitas páginas de um livro, estão registrados os conhecimentos que dizem consideração ao amor, à amizade, à ciência, à filosofia, enfim, os aspectos inerentes à existência humana. Assim, o indivíduo que dispõe de um livro terá mais chances de conhecer o mundo, de aumentar seu capital cultural e, não obstante, tornará o seu contexto mais inteligível. Portanto, leitura e autonomia intelectual andam de mãos dadas. Em contrapartida, os livros no Brasil continuam sendo artigos de luxo e de fácil acesso. Até mesmo pela ótica de políticos conservadores. Investir em conhecimento literário não lhes rendem votos. Assim, em cidades do interior ou em bairros periféricos das grandes cidades, as bibliotecas, enquanto espaço de agregação dos livros e formação de leitores, não existem. Como se não bastassem tais fatores, alguns títulos importantes da literatura mundial
custam fortunas. Aspectos estes favorecedores, portanto, aos leitores cujas origens são as classes mais abastadas. Como se não bastassem tais fatores, alguns títulos importantes da literatura mundial custam fortunas. Aspectos destes favorecedores, portanto, somente dos leitores cujas origens são as classes mais abastadas. Neste cenário de escassez, de escassas políticas de acesso e incentivo à leitura, origina-se um problema social grandioso, o analfabetismo e o analfabetismo funcional. O Brasil é acusado de apresentar altos índices de analfabetismo se comparada a nações como Argentina, Bolívia e Chile. E aqueles que crescem desprovidos da leitura estão condenados a serem escravos de uma sociedade onde as informações giram a velocidades grandiosas. Esses escravos da era da informação são, aos modos de Bill Gates, incapazes de escreverem sua própria história. Era da informação que começou em 9 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim. E em 2022, em 9 de novembro de 2022, completar-se-ão 33 anos. Portanto, se para Monteiro Lobato a construção de uma nação se dá concomitante à circulação de livros, a nação Brasil está condenada a ter um limite. Este se revela na desigualdade social, representada por aqueles que nutrem a leitura e os escravos da era da informação. Sob este cenário, reproduz-se cada vez mais uma outra modalidade de desigualdade, a desigualdade cultural. Este é o preço que pagamos por estarmos em um contexto onde leitura não é levada a sério.